Encerramos com termos acessórios da oração, né? A gente precisa agora, neste segundo livro, assumir uma outra postura sintática, né? Porque a gente vai trabalhar essencialmente com período composto. A gente, até os últimos encontros que tivemos, trabalhamos período simples, e aí no período simples, a gente vê todas as funções sintáticas que as palavras ou expressões elas podem assumir dentro da oração, tá? E enquanto que no período composto, essas funções elas vão vir à tona, ou seja, a gente vai passar a utilizá-las sob uma outra perspectiva, sob uma outra estrutura. Uma estrutura que vai envolver agora duas formas verbais, tá bom? Então, nós vamos ter uma frase, certo? Com sentido lógico. A presença do verbo vai estar lá para se configurar a oração. Agora, a quantidade de verbos é que vai aumentar, tá? Nós teremos agora 2 ou mais verbos para formar o que chamamos de período composto, tá bom? Então, a gente vai começar a tratar sobre isso a partir de agora. Eu gostaria que vocês, quem tiver acesso ao livro, tá bom? Que o faça, tá bom? Eu vou projetar a imagem do livro aqui na tela já. E a gente vai precisar... Inicialmente não, mas de certa forma no finalzinho da aula eu já vou pedir que vocês peguem, tá bom? Todo mundo tá me ouvindo bem aí? Ouvindo normal. Sim. Tá bom. Ok, então vamos lá. Qualquer dúvida aí pode destravar o microfone aí e questionar, tá? Bruna pergunta aqui o resultado do simulado sair quando. Bruna, eu vou ver com o Berijano isso hoje, tá? Aí depois eu informo vocês no grupo direitinho. Eu estive meio ausente dos grupos aí, mais ou menos pelos uns 12 dias, pessoal. Porque eu estive meio adoentado, né? Tossindo muito, com os sintomas parecidos com o Covid-19. Então, eu me afastei um pouco das atividades, mas ficou mais Daniel e Irlan, entendeu? Mas já estamos recuperados aqui. Vou fazer uns exames hoje para saber se realmente foi Covid ou não. Mas já estamos bem e eu vou ter as atividades, eu vou estar mais próximo de vocês nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei como é que eu faço aqui. Todo mundo está vendo a tela do meu computador aí, tá? Tá, Cristóvão. Diz a página, por favor. Eles vão abrir o livro de vocês aí na página 10. Livro 2, página 10. Então vejam aí. Então, gente, vejam só. Vocês têm aí na página 10, a gente começa com orações coordenadas e uso, né? Depois dê uma olhadinha nesse QR Code, tá bom? Quem não estiver vendo aí, tiver algum problema, avisa, tá? Dá uma olhadinha nesse QR Code depois, que é, na verdade, um preâmbulo, uma introdução sobre o conteúdo, né? Vai falar essencialmente algumas questões básicas, alguns conceitos básicos, nada diferente do que a gente vai falar aqui, mas é algo a mais, certo? Então, quem tem a curiosidade, vai lá dar uma olhadinha. Tá bom? Em seguida, tem uma pequena atividadezinha sobre esse pequeno texto aqui, aquelas atividades introdutórias, então tenta dar uma respondida aí, tá bom? Passei rápido aqui para vocês não verem as respostas, tá certo? Então, a gente vai começar a tratar sobre orações coordenadas. Mas antes, tá bom? Antes. Opa. Vamos aqui.
aqui, meu filho. Mas antes eu pergunto a vocês, o que é período composto? Segundo. Mas mas dá pra aceitar ela? Quem? Ana Messia? Messia. É. Eita, nós. Eu mexi aqui, ó. Ana Messia e Caio. Deixa eu organizar aqui, galera. Deixa eu aqui, que pode ser aqui. E aí, povo, o que é um período composto? Acho que é formado por mais de 2 orações. O que é formado por mais de 2 orações? É... Tem 2 verbos, O que tem 2 verbos? porque uma oração é considerada quando tem um verbo. Sim, mas o que é considerado oração quando tem um verbo? Cristóvão, tá difícil demais. Está difícil demais? Sim, mas você não pode partir. A gente não pode partir do meio para o fim. A gente tem que partir do começo. O que precisa apresentar verbo para ser considerado oração? Uma frase, gente. Alô, acorda. Frase que apresenta uma forma verbal, período simples. Frase que apresenta 2 ou mais formas verbais, período composto. Ok? Todo mundo entendeu aí direitinho? Período composto é qualquer frase que tenha uma ou mais orações, perdão, 2 ou mais orações, tá certo? 2 orações vão se configurar como período composto quando, na verdade, nós tivermos 2 verbos. Lembra que a gente trabalhou em sala de aula que a quantidade de verbos determina a quantidade de orações que naquela frase existe. Se tem um verbo, uma oração. Se tem 2 verbos, 2 orações. 10 verbos, 10 orações. O fato é que se tiver mais de uma forma verbal, vai se configurar como sendo um período composto, tá certo? Daí a classificação desse período a gente vai ver sob uma outra ótica. E depois, tá certo? Em seguida aqui. Mas a quantidade de verbos, vale lembrar, a quantidade de verbos determina a quantidade de orações, ok? Mais de um verbo, mais de uma oração. Mais de um verbo, período composto, tá certo? Todo mundo entendeu aí? Ok? Vamos adiante. Se a gente tem 2 verbos, nós temos um período composto, então nós temos 2 universos informacionais, tá certo? Ou seja, para a gente transmitir uma informação, a gente pode, não estou dizendo que sempre vai ser, pode ser que na construção desta informação que envolve um período composto, a gente precise, para a transmissão da informação, de 2 informações. Pode ser que a gente precise de 2 informações. Tá bom? Se a gente vai precisar ou não, é outra história, tá certo? Então, na organização do período composto, nós temos 2 tipos de comportamentos inicialmente, tá certo? 2 tipos de comportamentos. Esses 2 tipos de comportamentos vai criar para esse período composto, na verdade, uma classificação, tá? Então, a depender da relação que vai existir entre as 2 orações, é que a gente vai determinar esse tipo de relação, tá bom? Esse tipo de relação é, na verdade, a classificação do período composto, tá bom? Como assim, professor? Bom,
existem dois tipos iniciais de relação que devem ser levados em consideração, que são, eu falei, eu acho que até isso em sala de aula, relação de independência, tá certo? Ou seja, as duas orações, elas se comunicam, tá certo? Formam um período composto, mas cada uma tem sua estrutura sintática independente, tá certo? Cada uma tem seu sujeito, cada uma tem seu predicado, tá bom? E assim, se a gente separá-las, elas constituem dois universos sintáticos independentes que conseguem transmitir informação. A isso a gente dá o nome de independência sintática. Ou simplesmente de coordenação, tá? Por isso que nós temos aí o que chamamos de orações coordenadas, tá bom? Porque apresenta, na verdade, essa perspectiva de independência. Quando, para transmitir a informação, a gente precisa de um termo que exige um outro termo, a gente vai criar o que chamamos de subordinação, tá certo? Que é a relação que existe entre um termo regente e um termo regido. Aquele que precisa de complemento e aquele que completa o sentido do regente daquele que precisa. Então, a gente já viu isso, são conceitos que vocês já têm acesso, tá certo? Então, a gente vai começar pelo período composto por coordenação, que apresenta as orações coordenadas, tá certo? Então, vamos a elas. Então, vamos lá, ó. Se liguem aí, ó. Orações, frases, tá certo? Que apresentam verbos, tá bom? Então, coordenadas. Por que elas são coordenadas? Por que são coordenadas? Bora, segundo ano, acorda. Por que essas orações são coordenadas? Porque elas se justapõem. E se tornam independentes, né? Isso sintaticamente falando? Bom, então é isso. Elas são orações porque tem verbo, são coordenadas porque são independentes, sintaticamente, tá certo? E são sindéticas ou assindéticas, a gente vai entender mais para frente por que elas são sindéticas, por que são assindéticas, tá certo? Ok? Então vamos aqui, ó. O estudo do período composto por coordenação é muito importante para na construção do texto. E, gente, todo professor de redação, ele exige, na verdade, uma compreensão muito grande sobre período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação. Por que razão? Tá? Porque você vai precisar, na construção textual, encadear os períodos de tal forma que você monte um parágrafo. Esse parágrafo ele não vai representar uma frase só. Até pode. É complicado criar um parágrafo assim, mas pode. Mas, normalmente, os professores de redação exigem que vocês façam períodos curtos, tá bom? Com informações bem sucintas e bem elaboradas, tá certo? E para estabelecer a conexão entre esses períodos, tá certo? Ou orações, em determinadas situações, vocês precisam dar uma devida, digamos assim, uma organização ideal, tá certo? E para encadear essas orações, por exemplo, vocês precisam de elementos que gerem uma ideia, tá certo? Que gerem uma circunstância, tá bom? Então, por isso que ele tem um papel importante. Quando o professor de redação de vocês falar sobre operador argumentativo, elemento de coesão, conectivo, conectores, tá certo? Ele está falando essencialmente das relações que são estabelecidas dentro daquele texto, ou que precisam ser estabelecidas, tá certo? Então, de certa forma, o estudo de período composto por coordenação é de suma importância, tá certo? Para a produção de texto, tá certo? Então, ó, devemos analisar as orações coordenadas a fim de conhecermos mais mecanismos que possibilitem redigir melhor. Então, embora sejam independentes sintaticamente, a gente precisa criar uma ligação adequada entre elas. Então, para que não fiquem informações soltas,
Tá certo? Então, de certa forma, a gente vai precisar encadeá-las com uma certa organização, tá bom? Então, vamos entender o que é coordenar. Coordenar termos é um recurso frequente na produção de texto. Olha, se liga lá. Ó. É frequente isso acontecer na produção de texto, diferentemente de subordinação, em que um termo se torna dependente do outro. Na coordenação, do ponto de vista sintático, os elementos não se relacionam por meio de regência. Eles se justapõem, aquilo que a Aniele falou, ó, tá certo? Ó? Eles se justapõem sem que um dependa do outro, tá bom? Sem que um dependa do outro. Então, isso quer dizer, quando a gente diz que esses termos eles se justapõem, sem que um dependa do outro, a gente está querendo dizer que eles se colocam um do lado do outro, tá certo? Ó, vou pegar alguma coisa aqui, ó. Eles se colocam um do lado do outro, tá certo? Isso é o que chamamos de justa posição, tá certo? Eu tenho uma posição aqui, coloquei um segundo elemento do lado, então nós temos aqui posições justapostas, ok? Isso quer dizer que, ao adicionar um elemento ao outro, nós não precisamos fazer alteração nenhuma, tá certo? Ou seja, não sofreu alteração, nem ganhou, nem perdeu elemento. Então, isso aqui representa, na verdade, a independência sintática destas duas orações para que a gente possa chamá-las de orações coordenadas, tá certo? Então, funciona dessa forma, tá bom? Uma se coloca do lado da outra, sem perder nem ganhar elemento, cada uma consegue transmitir uma informação. Agora, há entre elas uma boa organização, tá certo? Que faz com que a gente consiga estabelecer uma conexão entre as duas orações, tá bom? Então, essa boa conexão é causada essencialmente pela presença de um elemento de coesão que a gente vai estudar depois, tá certo? Mas como é? O que significa coordenar? Por exemplo, um amigo de Pedro veio à aula. Observem vocês que esse sujeito ele é formado por dois termos. Perdão, apresenta dois substantivos. Um amigo de Pedro, tá certo? Mas nós só temos um núcleo para esse sujeito, que é amigo. Ó. Tá vendo? Ó? Só temos um núcleo. A gente fala só sobre uma pessoa. A gente essencialmente está falando só sobre amigo. De Pedro é um especificador, é um juízo de valor sobre amigo. Então, na verdade, nós temos aqui não dois termos coordenados, pelo fato de serem substantivos, amigo e Pedro, mas nós temos apenas um termo independente, que é amigo, que é o núcleo desse sujeito, e de Pedro é um elemento dependente. Diferentemente daqui, ó. Diferentemente daqui. Aqui nós temos Pedro e um amigo vieram à aula. Então, quem é que veio à aula? Veio Pedro, veio também um amigo de Pedro. Então, nesta situação, nós temos dois elementos que são coordenados, ou seja, que são independentes. Tá certo? São dois termos que são independentes, sintaticamente. Como é que eles conseguem essa independência sintática? O que significa isso, essa independência sintática? O fato de eu poder eliminar Pedro da jogada e eu poder dizer um amigo veio à aula. Eliminar um amigo da jogada e dizer Pedro veio à aula. Diferentemente daqui, ó. Nesta construção, eu não posso eliminar Pedro. Por quê? Porque Pedro é um termo dependente de amigo, é um especificador de amigo. Tá? Então, isso não é coordenação. Aqui sim é coordenação. Então, observa bem o que diz aqui, ó, o autor do texto. Analisemos os dois substantivos destacados. Né? Quem realiza a ação verbal de vir é amigo. Tá vendo? Esse termo é núcleo do sujeito do verbo. Então, um amigo veio. Tá bom? Ó, aquilo que eu disse. O elemento independente sintaticamente é amigo. Ó. De Pedro já é um especificador. Substantivo Pedro não realiza a ação verbal. Tá bom? Ó, não faz parte do processo verbal. Ele simplesmente caracteriza o substantivo amigo, restringindo, pois está presente num sintagma preposicionado. Então, quando ele diz sintagma preposicionado, ele está falando disso aqui, ó. Está falando desta parte, ó, de Pedro. Trata-se de uma locução adjetiva, tá certo? Que caracteriza amigo.
Então, há entre esses dois substantivos aqui uma relação de subordinação, tá bom? Não se trata essencialmente de elementos coordenados, tá bom? Então, isso ainda não é coordenação. Então, o que diz aqui em seguida? O termo de Pedro é um sintagma preposicionado. Então, sabemos que o sintagma preposicionado é um termo dependente, sempre vai ser, tá? Sempre vai ser um termo dependente. Embora seja um adjunto adverbial iniciado por preposição, mas ele tem, todo adjunto adverbial, ele tem como referência um termo. Então, há, na verdade, entre ele e esse termo, uma relação não essencialmente de subordinação, mas cria uma certa dependência. Ao passo que, se eu eliminar esse ponto referencial, esses termos eles deixam de existir. Ou seja, não há necessidade de utilizá-los. Tá bom? Então, continuando aqui, ó. Sabemos que o sintagma preposicionado é um termo dependente, portanto, ele vai ser um termo subordinado, tá certo? Regido é necessitado, tá bom? Ele necessariamente tem que se aplicar a outro termo da oração, no caso, é o substantivo amigo. Ou seja, ele fica dependente de um referencial. Quem o exigiu, na verdade? Quem o exigiu? Tá bom? Como ele faz parte de um detalhamento... Pois não, Aniele? Meu amor, adiciona Nívia Maria e é só isso mesmo. Eu adicionei. Já adicionou? É porque ela mandou Professor, mensagem agora. eu tive um problema, viu? Por isso que eu entrei agora. Tranquilo, Lívia. Qualquer coisa aí eu vou disponibilizar depois essa aula no sistema, tá bom? Eu estou gravando aqui, certo? Aí você pega a parte inicial. Então, voltando aqui, galera. Então, esse termo amigo de Pedro, ele não, dependendo da construção, e nesta construção, ele não representa, na verdade, um termo coordenado. Por quê? Porque para ser coordenado, ele precisa ter o mesmo valor sintático. Amigo é núcleo do sujeito, então Pedro também deveria ser núcleo do sujeito. Agora, se a gente vê aqui, por exemplo, ó, Pedro e um amigo vieram à aula. Aí a coisa muda de figura. Porque não só Pedro veio à aula, como também o seu amigo. Então, ambos praticaram aquela ação. Tá certo? Ambos praticaram aquela ação. E isso é o que chamamos de coordenação. Tá certo? Então, elementos coordenados são elementos independentes, mas que têm o mesmo valor sintático. Então, ó, Pedro é núcleo desse sujeito, amigo também é núcleo desse sujeito, tá certo? Então, estes dois elementos, tá certo? Ó, estes dois elementos, eles têm valores iguais, são coordenados, tá certo? Eles são coordenados por isso, tá bom? Tanto Pedro quanto o amigo são núcleos do mesmo termo da oração, o sujeito. O amigo não é subordinado a Pedro, nem Pedro subordinado ao amigo. O que se tem é uma simplificação das duas declarações, tá certo? Ou seja, esses termos que independem um do outro sintaticamente estão coordenados. Portanto, eis o conceito de coordenação, tá certo? O que é coordenação? Construindo agora o conceito. É quando nós temos dois termos ou duas orações, já que a gente vai falar de orações, que são independentes sintaticamente, tá certo? E que se unem para aquele propósito, tá bom? Essa união, ela não é uma união exigida de um para com o outro, tá certo? É uma união que agrega valor, tá certo? Que auxilia no processo comunicativo. O fato de serem independentes sintaticamente, no caso de termos, faz com que eles pratiquem aquela ação. Não só um pratica a ação. A função que um tenha, o outro também passe a ter. Tá certo? Ou seja, apresentam mesmas funções. Tá certo? Por isso que eles são chamados de elementos coordenados, tá bom? Ou independentes sintaticamente, tá certo?
Mais adiante aqui, ó. Note também o seguinte, a coordenação pode fazer uso de nexos, coordenação sindética ou coordenação assindética. Então, vamos ao conceito do que seja sindética e assindética. Então, observem que vocês tiveram aqui, por exemplo, em Pedro e um amigo. Se a gente separar um amigo, como termo coordenado, e depois separarmos Pedro, sobra um elemento que estabelece a comunicação entre eles. Ok? Todo mundo acompanhando isso? Tá ok. Bom, então, ó, Tá veja tudo que certo. entre Pedro e um amigo nós temos um elemento de coesão. Tá certo? Esse elemento de coesão, tendenciosamente, ele está ligado ao segundo elemento. Ele introduz, na verdade, o segundo elemento. Tá certo? Por quê? Quando a gente diz Pedro veio à aula, e eu digo Pedro e um amigo veio à aula, esse elemento ele adiciona, ou seja, soma a primeira informação essa segunda. Tá certo? Então, um amigo está sendo adicionado a esta ação aqui, para a prática desta ação. Está sendo adicionado ao primeiro elemento para a prática da ação. Então, ele tendenciosamente ele começa a fazer parte do segundo elemento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai observar o comportamento do primeiro e do segundo elemento. Este primeiro elemento não vai apresentar o síndeto, tá? E o segundo elemento ele vai apresentar o síndeto. Daí a gente vai ter a classificação sobre os dois, tá certo? Então entendamos aqui, ó, vejam. Um homem, uma mulher, uma criança estiveram aqui, tá bom? Então, nesse caso, fez-se a coordenação assindeticamente, isto é, sem o uso da conjunção coordenativa, aquilo que eu disse anteriormente, tá vendo? Ó? Observa que este conectorzinho não apareceu aqui. Ó. Nós tivemos um homem, um núcleo, uma mulher, um segundo núcleo, uma criança, um terceiro núcleo, e a ação veio logo em seguida, ó, estiveram aqui, tá certo? Não houve a conexão entre eles. A única conexão que houve foi a vírgula, para separar esses elementos que são secionados, tá certo? Dentro do sujeito. E tendenciosamente, no último elemento, esta última conexão aqui, ó, tá certo? Esta última vírgula, ela supostamente poderia ser substituída pela conjunção e. Um homem, uma mulher e uma criança. Então, como não apareceu, dizemos assim que estes elementos, eles foram... eles representam, na verdade, eles são coordenados assindeticamente. Por quê? Porque não apresenta síndeto. Tá certo? Não apresenta síndeto. Guardem essa informação. O que é síndeto, professor? É este elemento de coesão aqui, ó, esta conjunção coordenativa. O elemento que liga dois outros coordenados. Tá bom? Então, duas orações coordenadas, elas podem ser ligadas por um síndeto. Por isso que, quando há a presença dele, a gente vai chamar de sindético ou sindética, no caso das orações. Se não há a presença dele, a gente vai chamar de assindético. Tendenciosamente, em não havendo este síndeto, os elementos coordenados serão secionados, portanto, serão separados por vírgula. Tá bom? Então, ó, continuando, ó, se liga aqui, ó. Um homem e uma mulher estiveram aqui. Essa coordenação é sindética, pois nela faz uso da conjunção coordenativa aditiva é. Então, observa que o ezinho apareceu aqui agora, ó, como apareceu em outro momento anterior. Ó. Observa aí. Ó. Então, agora nós temos uma ligação entre esses dois termos chamada ligação sindética. Sindética porque apresenta síndeto. E repito, este síndeto é, na verdade, uma conjunção coordenativa, tá bom? Então, entendamos a seguir, preste atenção. Vamos, então, definir coordenação do ponto de vista etimológico. Etimologia sobre a essência da palavra, ok? A origem dela, tá bom? Então, vamos lá, ó. Co, prefixo latino que significa junto. Ordenação, proveniente do latim que remete à ordem.
Coordenar, portanto, significa justapor termos em determinada ordem. Organizar termos um depois do outro, obedecendo uma ordem, uma organização, tá certo? Adequada, tá certo? A coordenação, ela pressupõe independência sintática dos termos coordenados. Sim, claro. Toda coordenação. E só vai ser chamada assim se ele, na verdade, assim o representar. Se realmente tiver um depois do outro e que eu possa separar e cada um vai constituir digamos assim, um polo sintático. Tá bom? Ou seja, este consegue transmitir informação, este outro também consegue transmitir informação. Eles conseguem sobreviver sozinhos. Se isso acontecer, então chamamos isso de coordenação de independência sintática, tá bom? E vale lembrar que, sendo oração coordenada, Caio chegou bem na hora, isso? Que sendo oração coordenada, para ser oração, lembra que lá no início a gente disse, sendo oração, precisa dos termos essenciais de sujeito, de predicado, tá bom? Então, o que vai acontecer? Sendo coordenadas essas orações, cada uma vai apresentar seu sujeito e seu predicado aqui, e seu sujeito e seu predicado aqui, tá bom? Cada uma tem a sua estrutura sintática definida, completa, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Quando não há dependência sintática entre as orações, ou seja, as orações são independentes, exato. Quando não há dependência, não havendo a dependência sintática, elas são independentes sintaticamente. E aí a gente vai chamar o período composto de composto por coordenação. Composto por orações independentes, aí essa informação, tá certo? É um período que apresenta duas ou mais orações que não dependem essencialmente uma da outra. Tá bom? As orações coordenadas, elas podem não estar ligadas por conjunções. A oração iniciada por uma conjunção é classificada como oração coordenada sindética. Isso é importante, viu? E a oração sem a conjunção é chamada de coordenada assindética. Então, elas podem ou não estabelecer a comunicação entre elas sem oração. Sem oração, vírgula. Perdão, sem conjunção, vírgula. Com conjunção, podem também apresentar vírgula, mas há um elo que estabelece a comunicação entre elas. Esse elo, carregado de circunstância, ideias de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão ou de explicação. Tá certo? Então, são essas circunstâncias que vão estabelecer a comunicação entre as duas orações. Essas circunstâncias, quem define o uso delas é o enunciador, é quem produz o discurso. Tá bom? Então, essencialmente, essas circunstâncias elas dependem do contexto para poder existir. Depende de vocês que estão produzindo seus textos para poder existir. Qual é a verdadeira intenção que você quer dar ao texto? Você quer somar uma informação a outra? Você quer contrapor? Você quer refutar uma ideia numa produção de texto, numa dissertação do Enem? Você quer refutar uma ideia, tá certo? Quer contracensuar, digamos assim, a informação que você disse antes? Então, é por isso que é preciso ter um certo cuidado ao lidar com essas construções sintáticas, tá bom? No próximo encontro da gente, a gente vai detalhar melhor isso, tá certo? Então, ó, essas orações que são iniciadas por conjunção, por síndeto, são chamadas de orações coordenadas sindéticas, tá certo? Então, as que são sindéticas apresentam 5 possibilidades circunstanciais, ou seja, 5 tipos de síndetos diferentes que traduzem ideias diferentes, tá bom? Circunstâncias diferentes, tá certo? Essas circunstâncias, elas determinam, na verdade, a classificação da oração coordenada no contexto, tá bom? Então, são elas, ó. Oração coordenada sindética aditiva, tá certo? Adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá bom? Então, vejam só vocês. Nós temos aqui 2 orações, tá certo? 2 orações. A primeira
ela não apresenta síndeto. A segunda vai apresentar um síndeto, um elemento que estabelece a comunicação entre as duas, que cria o elo entre as duas. Então, o síndeto está aqui no meio, tá certo? Este síndeto ele pode apresentar ou uma ideia de adição, ou uma ideia de contrariedade, ou uma ideia de alternância, ou de conclusão, ou de explicação. E daí a gente vai classificar a segunda oração como sendo sindética e a primeira como sendo assindética, tá bom? Mas isso é matéria para a próxima aula, tá bom? Então eu vou só fazer um resumo rápido daquilo que a gente tratou, para a gente não perder a informação, não ficar solta, tá certo? Então, o que a gente tratou aqui hoje? Do que a gente tratou aqui hoje? Fizemos uma introdução rápida sobre o período composto. O que é isso? É uma frase que apresenta duas ou mais orações, tá certo? Então, se apresenta duas ou mais orações, é comum que é comum não. Existe ali entre elas uma relação. A partir de duas orações vai existir uma relação. A relação que possa existir acontece de duas formas, ou elas são independentes, ou há entre elas uma relação de dependência, tá certo? Chamada de relação integrante ou relação acessória, tá certo? Então, nós começamos a tratar hoje da relação independente, tá bom? Da relação independente, que mostra, na verdade, que há duas ou mais orações que se relacionam, mas que são independentes sintaticamente. Uma tem o seu sentido, a outra também tem o seu sentido. E vimos também que a ligação que existe entre elas pode se dar de duas formas. Sem elemento de coesão, ou com elemento de coesão, com elo. Sem elo ou com elo, tá bom? Sem elo, chamamos de coordenação assindética. Com elo, chamamos de coordenação sindética. A oração que não tem conjunção vai ser chamada de assindética, e a oração que tem conjunção vai ser chamada de sindética, tá bom? Depois a gente apresenta a classificação dessas orações coordenadas sindéticas, tá bom? Então, pessoal, alguma pergunta? Vamos lá. Tenho não. Zero mesmo? Professor, bom dia. Bom dia. Eu acabei tendo um problema e não assisti o começo da aula. Certo. Aí eu queria saber se, para o senhor não repetir novamente, eu queria saber se essa aula vai estar disponível no YouTube, se ela está sendo gravada. Ela está sendo gravada. Se você observar aí, você vai ver que tem um botãozinho branco aí mostrando recording, alguma coisa desse tipo aí, gravando, entendeu? Eu vou disponibilizar sim. Acredito que a partir de quarta-feira. Porque essa semana passada, na verdade, os professores, alguns gravaram, outros não sabiam, ainda estavam aprendendo a mexer no mecanismo, entendeu? Mas a partir dessa semana, todas as aulas vão ser dispostas. A partir da quarta-feira até a sexta, você já começa a ter as aulas de segunda, de terça, tá bom? Certo. E aí, qualquer coisa, Obrigada. vocês nos questionem. Então, é isso, galera. Eu trago para vocês aí, eu trouxe para vocês aí, na verdade, a parte introdutória desse conteúdo. A gente vai tratar da classificação semana que vem, na próxima aula, tá certo? E qualquer coisa, vocês nos questionem durante a semana aí, tá bom? Ok? Não fica atividade hoje, eu quero só que vocês deem uma lida em casa sobre síndetos, tá bom? Sim, professor. Isso. E quais foram as páginas do livro que o senhor deu? Essencialmente a página 10. Não, perdão. 10? 10 e 11. Certo. Tá certo? Página 10 e 11. Ok, pessoal? Então, tchau para vocês. Eu vou encerrar aqui e na próxima aula a gente discute isso mais, tá bom? Então, daqui a pouco vocês têm outras aulas aí, aguardem aí, tá certo? Abração a todos.